Indeferimento da petição inicial quando o autor carecer de interesse processual. É esse o tema desse vídeo, que integra aqui a playlist de indeferimento da petição inicial, essencial para você que está começando sua prática jurídica e entender o que não deve ser feito na sua petição para que ela seja indeferida pelo juiz. Ou seja, o juiz diga, essa petição falta isso, falta aquilo, não dá para esse processo vingar e abortar o seu processo. Meu nome é Márcia Simon, se você já acompanha o canal, você sabe disso. Meu interesse aqui é ajudar você que está começando a dar os primeiros passos na sua prática jurídica, e eu sei como isso às vezes é difícil e desanimador. Porque a maioria de nós que ensina isso complica. Meu objetivo é descomplicar para você. Portanto, se esse tema te interessa, fica comigo. Se gostar do vídeo, dá o like, que isso ajuda a expandir o canal. E se inscreve se você ainda não é inscrita ou inscrito. Então, no artigo 330 do CPC, que é o artigo que trata especificamente do indeferimento, das causas de indeferimento da petição inicial, a gente vai achar no inciso 3º que a petição será indeferida se o autor não tiver carecer de interesse processual. A primeira vez que eu tive contato com esse tema, como você certamente, foi na faculdade, quando eu pagava Direito Processual Civil 2. Meu professor era um juiz aposentado, gente muito boa, muito calmo, e começou a explanar. Na época, vigorava o CPC, que a gente chama agora de antigo, né? Que é o de 73. E esse tema era tratado como interesse de agir, não interesse processual. Interesse processual é uma nomenclatura nova, vinda com o CPC de 2015. E aí, quando o professor fala que uma das condições da ação é que o autor que manejou a ação, que deu entrada na ação, ele tem interesse de agir. Agora, interesse processual. E quando ele falou isso, eu fiquei pasma e pensei e falei para ele, professor, isso não faz o menor sentido. Como é que alguém, no seu juízo perfeito, move o judiciário, seja procurando um advogado ou indo na Justiça do Trabalho, que na época não tinha juizado especial ainda, move uma ação e não tem interesse. É claro que ele tem interesse, ele foi para lá porque ele tem interesse. Ele tem interesse em receber uma sentença, ele tem interesse que o juiz dê a ele o direito dele, ele tem interesse. E o professor tentou me explicar, ele não conseguiu, no entanto, me explicar o que era interesse processual. E para que eu te ajude aqui, pegando o meu caso como exemplo, e você não caia nesse buraco da confusão e pense, mas meu Deus, o que é interesse? Porque a gente vai para o conceito da palavra interesse, né? Eu tenho interesse. A gente vai pensar em interesse processual em duas vertentes. Elas podem ser separadas ou elas podem ser juntas, que se chama necessidade do processo e utilidade do processo. E para você entender essa necessidade e utilidade, eu vou trazer aqui para você dois exemplos. O primeiro exemplo, também com a minha prática, foi quando eu manejei um processo contra o INSS pedindo para o meu cliente um auxílio-doença como segurado especial. Ele era um agricultor, me procurou no sindicato, eu recém-formada, e disse, doutora, eu estou doente. Um prego furou meu pé na roça, eu não consigo trabalhar. E eu fui no INSS e me disseram que eu não tinha direito. Mas eu sou trabalhador rural. Aí eu pedi os documentos, ele comprovava a condição dele de trabalhador rural, portanto de segurado especial do INSS, e eu dei entrada na ação dele. Infelizmente eu peguei um juiz muito educado, que deu uma sentença, indeferindo a minha petição inicial e me dando uma aula. Ele disse que faltava interesse processual. Lá vem o interesse processual aí na prática. Aí eu pensei, como falta interesse processual, meu Deus, esse homem precisa do benefício dele e ele é segurado especial. O juiz explicou então
que eu tinha que provar que primeiro ele foi no INSS e recebeu do INSS um não formal. Veja, o servidor disse a ele, olha, do jeito que o senhor me diz aqui, o senhor não tem direito. Na época o INSS não era como é hoje. E aí ele se conformou e voltou para casa, sem dar entrada. Ele não formalizou o pedido dele. Ele acreditou no que o servidor disse e sequer formalizou o pedido. Sem formalizar o pedido de auxílio-doença, ele não recebeu uma negativa formal. Ele não tinha a carta de indeferimento, que era essencial como prova do interesse dele de agir. Agora vem, interesse por quê? Ele tinha necessidade de agir, porque ele era segurado, ele tinha o direito dele, ele queria postular esse direito, ele postulou administrativamente, o INSS negou. Ele poderia chegar lá com um revólver e botar na cabeça do servidor público e dizer, me dê meu auxílio-doença? Não, né? A gente não pode fazer isso. Em caso nenhum. Nesse também não. Então, como ele não poderia ele mesmo obrigar o INSS a fornecer o direito que ele tinha, a única alternativa que ele tinha era se dirigir à justiça e pedir a tutela do Estado. A necessidade que ele tem de que o Estado tutele o direito dele. Percebe? Aí nós temos a necessidade. A segunda hipótese. Imagine que Maria entrou com uma ação de alimentos contra João. E João paga os alimentos de Maria já. Paga 20% do salário dele. Só que ela adoece. Maria adoece e precisa comprar remédios mais caros. E João tem condições. Ele ganha muito bem. Maria quer então que ele aumente a pensão. Deve Maria entrar com uma nova ação de alimentos? Ou deve Maria entrar com a revisional de alimentos? Repare, a gente está falando de utilidade agora do processo. É necessário que ela entre? É quando ele nega o reajuste. E ela precisa desse reajuste. Mas é útil uma ação nova de alimentos? Não. Porque o nosso sistema processual para alimentos, direito de família, diz, se ela já recebe, já tem um julgado, né, ou uma homologação da sentença do acordo de ambos, dizendo que ele paga 20%. Ela quer um reajuste. A ação que deve ser manejada é revisional de alimentos e não uma nova ação de alimentos. Pensou, viu? Aí a utilidade. Então, a partir de hoje, quando você bater o olho para ver se uma ação ela atende, o autor atende o interesse processual, ou quando você estiver falando com um cliente, ou quando você estiver no seu estágio, você vai olhar assim, ó, ele precisa desse processo. Vamos um terceiro caso para você ver quando não há necessidade do processo. João vende uma moto a Carlos em 3 pagamentos. A cada 60 dias ele tem que pagar uma parcela. A primeira ele atrasa 20 dias, mas paga. A segunda ele atrasa 30 dias, mas paga. Depois que ele paga a segunda, a terceira ainda não venceu. Aí João vai e entra com a ação pedindo que ele pague a terceira em dia. Tem necessidade dessa ação? Veja, a necessidade. Carlos ainda não é inadimplente. Nesse caso específico, ainda vai vencer. Não tem como entrar com uma ação agora, por quê? Porque não há um direito sendo negado. Então, quando tem um direito que está sendo negado por outro, e você prova que ele não cumpriu com a obrigação dele, aí há necessidade processual. Aí você tem um interesse processual. Então, a partir de hoje, mais uma vez, pense em interesse processual como necessidade de mover um processo e como utilidade de ter esse processo. Eu espero ter ajudado você a não cair no buraco da confusão. Mas se ficou alguma dúvida, já sabe como a gente funciona aqui, né? Deixa nos comentários que a gente, então, traz um vídeo sobre o tema. Mas se o que você quer é aprender a escrever, a redigir petição, tem um formulário aqui embaixo, ó, de um curso. Preenche ele que eu entro em contato com você se ainda houver vaga.
Grande abraço e até o próximo vídeo.